É uma alegria imensa, uma emoção muito grande, porque a gente, como a Vera costuma falar, sente a ostensiva e escandalosa presença da espiritualidade aqui nesse momento. Nós que estamos aqui na casa há muitos anos, né? Chegamos quando a casa completava 6 anos de existência, e realmente é assim, muito emocionante, porque a gente não dá para falar não, que senão a gente não consegue fazer o estudo. Mas o preparo nos fala de um... Vou reler só um pouquinho. Goze amplamente seu repouso espiritual. Olhe a paisagem. Contemple as estrelas. Aprecie os caprichos da natureza. Colha em todos os canteiros as flores da alegria. Porque nós, talvez, isso aí é uma ilação minha, estejamos vivendo momentos tão tumultuados, tão difíceis, quanto foram aqueles em que Jesus precisou estar entre nós. Momentos onde a violência, o desrespeito, o egocentrismo, o interesse pessoal parece que predominam, e para cada um de nós, mesmo nós que estamos aqui, que sabemos, né, que Deus está acima de tudo, que há um governo maior, nos deparamos duvidando. Não é verdade? Por quê? Porque nós somos encharcados de notícias apavorantes. E esse preparo e esse tema que a gente vai estudar hoje, que a gente tem estudado ao longo das últimas semanas, que fala sobre a fé, vem nos mostrar que é necessário que nós não desanimemos, que nós lembremos de Jesus o tempo inteiro, a nos dizer: no mundo tereis aflições, mas não temais, eu venci o mundo. Então, as coisas do mundo são próprias do mundo. E nós precisamos desenvolver em nós, cada vez mais, essa confiança integral no Pai. Nós estávamos pesquisando a respeito do tema e, aí, buscando na internet sempre vídeos, nos deparamos com um estudo feito por um jovem orador, que já está muito divulgado, chamado Arthur Valadares. E, ao longo do estudo, ele citou várias vezes trechos de Emmanuel a respeito desse assunto, e eu vou ler para vocês o que Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, a respeito da fé. E para vocês verem como é que tem relação com esse trechinho que eu li do preparo de hoje. Então, vamos lá. O que é fé? Ele nos diz que a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então, é como se já a fé, ela já está impressa no nosso DNA. É uma certeza instintiva que nos dá essa força. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Então, tudo que existe na criação é animado por essa força de vida, que promove a vida. Por isso, nesse trecho pequeno, nós somos convidados a olhar mais a natureza, a parar um pouco com a correria do nosso dia a dia, que o mundo nos chama a resolver a todo instante, dar conta de tarefas, de afazeres. É importante. Mas nós precisamos instituir no nosso dia a dia não só os momentos em que a gente vem ao SEMA, não só o momento do Evangelho no lar, não só uma oração apressada: Jesus cuida de mim. Ele vai cuidar, Ele está cuidando de cada um de nós. Ele e toda a espiritualidade preposta dentro de uma hierarquia que chega até cada um de nós. Cada um de nós é velado, é cuidado, a criação é divina. E nós precisamos desenvolver isso em nós. Então, saber que existe essa força é ter certeza absoluta de que está tudo encaixado.
Mas a fé, como nos diz o trecho, que é do capítulo 19, item 11, para ser proveitosa tem que ser ativa. Então, a fé é aquilo que me diz onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar? O que eu venho fazer aqui toda quinta-feira às 10 horas, porque a gente elege um horário, participar dos trabalhos, porque sou convidado, contribuir financeiramente. Por que eu faço isso? Para que eu faço isso? O que isso tudo está fazendo dentro de mim? Qual é o meu objetivo? Todos aqui já sabemos que somos espíritos imortais. E que cada um de nós está nessa existência, que não foi a única e nem será a última, aprendendo num curso de quê? De aperfeiçoamento moral. De desenvolver em cada um de nós, no espírito que nós somos, a capacidade de discernir cada vez mais em acordo com a lei de Deus. Que a gente aprende, né, e decora que está dentro da nossa consciência. Mas a gente entende o que é isso? Que somos, na verdade, espíritos imortais e que cada uma dessas existências é como se fosse uma pérola que vai compor um colar no final, ligado por esse fio de vida, animado por essa força que Emmanuel nos ensina, que é uma força que nos move e que não pode deixar de nos mover. E quando eu comecei a refletir sobre essa questão, eu não pude deixar de pensar no desenvolvimento da nossa casa. Por quê? Se a Vera não tivesse, vou personificar porque ela é a presidente da casa, mas ela, na verdade, confiou. Não nela, mas na espiritualidade que apostou nela. E entregou. E aí a gente vê que, sabendo onde quer chegar, ela não se portou com como, ela sabia que ia chegar. E eu me lembro de um comentário do Altivo, quando foi trazido a esse terreno aqui, a Vera toda feliz, toda contente. Altivo, compramos um terreno. Ele chegou aqui. Era só esse terreno correspondente a essa edificação aqui. Minha filha é muito pequena. Vai caber, não. É muito pequeno esse terreno. Altivo, a gente fez um sacrifício, foi rifa, foi... Não se incomoda. Vão chegar. E toda vez, a cada nova etapa, e a Maria Angélica, não se incomode, os trabalhadores vão chegar. Então, na hora que a gente olha para trás e confirma, isso faz com que a nossa fé se fortaleça. Nós estamos falando da concretização de uma obra material, mas que tem, como os espíritos falam, os assentamentos no plano espiritual, porque a gente fica agoniado, mas aí a gente relaxa e diz, não, a gente vai fazer a nossa parte. Uma hora vai chegar gente, o dinheiro chega, não é? Por incrível que pareça, né? Uma das primeiras coisas que eu escutei em Casa Espírita foi que Casa Espírita começa a obra sem dinheiro e acaba sem dívida. Sempre. Sempre, porque de alguma forma, e a gente tem muitas histórias para contar a respeito disso. Na construção do Lar A1, um senhor que tinha sido muito, a Vera depois pode confirmar, aquinhoado, tinha recebido uma bênção enorme, porque aqui na casa, eu não sei exatamente qual era, pediu uma reunião com a Vera. E aí ele perguntou para ela o que ela queria. Nós estávamos no momento sem dinheiro nenhum, precisava construir lá. Aí ele falou, pode pedir o que você quiser. Aí ele falou, o que eu quero você não vai poder me dar, não. Eu preciso de dinheiro. Quanto você precisa? Não, é muita coisa. Fala quanto. Aí disse. E na hora ele sacou, fez um cheque, né, Vera? Com o valor, foi dando em parcelados, mas ele se comprometeu com toda, quase toda, Fares, mais ou menos uma parte. Fares, diz aí se é verdade isso ou não. Toda? Foi, né? Então, as coisas chegam. A gente não sabe como. Mas, assim, ter fé é você saber que é olhar aquela luz no túnel, no momento que está escuro, muito escuro, você não está enxergando o caminho,
mas você ter a certeza que você vai chegar lá. Com o quê? Com a esperança, porque é o que diz aqui o estudo. A fé é a mãe da esperança e da caridade. Por que ela é mãe da esperança? Porque não adianta dizer assim, eu tenho uma fé danada que essa construção vai conseguir se levantar. Eu tenho fé que eu vou passar no vestibular. Mas eu não me inscrevo num curso, eu não estou no colégio, eu não frequento as aulas, eu não faço os deveres, não estudo. Como que eu vou chegar? Então, esperar não é ficar sentado, acender uma vela, né, que tenha o seu simbolismo, e delegar para aquela entidade ou para a Maria Angélica, cuida de mim. Ela está cuidando, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, a fé ela é mãe da esperança, porque sem a fé eu vou esperançar o quê? E essa esperança que eu preciso desenvolver em mim não se dá só exclusivamente para essa encarnação. Quando eu entendo que eu sou um espírito imortal, quando eu aprendo que aqui eu estou vivendo situações que nós já sabemos, está aqui no capítulo 5, que essas aflições são, na sua grande maioria, decorrentes de escolhas desavisadas, equivocadas, dessa encarnação de hoje, de agora. Escolhas que eu conduzi de forma errada, porque eu não sabia. Mas quando eu sofro essas consequências, eu retomo o caminho. Teve um encontro que a gente colocou aqui o GPS, né? Que a gente é a JPS, que é reposicionar em direção a Jesus. Então, a gente não tem, quando a gente está na rota errada, que a gente destinou o alvo lá do caminho, do nosso destino, e a gente entra por um caminho, o GPS não diz para a gente recalculando, nós podemos recalcular também a nossa caminhada. E quantas vezes forem necessárias, nesta reencarnação e nas próximas. Mas é bom que a gente, já aprendendo isso tudo, que a gente possa se redirecionar a todos os dias. Joana de Ângeles explica para nós que cada amanhecer é uma reencarnação dentro da reencarnação. É uma oportunidade nova de nós fazermos diferentes. Mas nós só vamos fazer diferente se nós buscarmos dentro de cada um de nós o que é que eu posso fazer diferente. Em que medida tudo que eu aprendo, tudo que Jesus me ensina, em passagens, em vivências, que é o mais importante, como Jesus se comportou diante de cada situação. Se eu não fizer essa transformação, eu não estou fazendo nada diferente. Eu quero que o mundo não seja corrupto, mas eu sou corrupta. Eu quero que o mundo não seja violento, mas eu tenho violência. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Nós temos muitos exemplos. Um exemplo muito interessante é o do Nelson Mandela. Porque na prisão, onde ele ficou durante 27 anos, ele ficou preso porque ele já era um ativista contra aquela situação do apartheid. Então, ele é preso numa ilha, né, afastada, num cubículo que ele não conseguia esticar os dois braços. E teve o quê? A certeza de que um dia ele sairia de lá. Primeira proposta que ele se fez foi reformular dentro dele o sentimento de vingança contra aqueles que provocavam aquilo tudo. Então, ele começa a desenvolver um olhar amoroso e respeitoso para todos os seus carcereiros. Mas não deixava de quebrar pedra todo dia lá, não. E foi desenvolvendo isso dentro dele. Até que, ao longo dos 27 anos, terminados os 27 anos, quando ele foi solto, ele vai e leva essa experiência, porque ele já tinha conquistado internamente, que você não consegue arrastar ninguém, e leva para os seus iguais, para os negros da África, essa postura da não violência, do não revide, porque todos aqueles, os africanos, que eram brancos, nascidos ali na África do Sul, eram sul-africanos também. Então, ele consegue, ao longo desses 27 anos, vislumbrando o que ele gostaria que fosse a pátria dele, desenvolver dentro dele essas ações, internamente. Assim como Gandhi,
que consegue fazer a libertação da Índia do domínio inglês com uma resistência pacífica. Não houve nenhum indiano naquela época que tivesse levantado um rifle para os seus colonizadores. A ponto de que, enfrentando, os ingleses chegavam armados e atiravam. E eles não resistiam, eles ficavam serenos. Até que, num determinado momento, eles não tiveram mais coragem de atirar. E isso é fato. E isso está muito perto da gente. Essas duas situações. Então, colocando lá para o outro lado, quando Madre Teresa de Calcutá vai para as ruas da Índia recolher aquelas pessoas que ninguém queria, e como ela disse que ela fazia, ela olhava para cada pessoa daquela e naquele rosto ela via o rosto de Jesus. Então ela sabia onde queria chegar. Nós queremos um mundo tranquilo, um mundo de fraternidade, um mundo em que nós possamos nos abraçar com igualdade, olhando-nos como irmãos de verdade, como criaturas que merecemos o mesmo lugar da criação, porque é assim que Deus nos vê. Nós precisamos desenvolver isso dentro de cada um de nós. Então, nos diz o Espírito José que a fé é de inspiração divina e ela desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Então, com a medida que eu vou exercitando, é o que Emmanuel explicou para o Chico, qual é o caminho? É disciplina, e depois disciplina, e depois disciplina. Então, eu desenvolvo em mim esse propósito, quero ser um homem de bem. Aí a gente tem o hábito de falar assim, mas é muita coisa, né? Que tem aqui nome de bem quando a gente lê. Nossa! Mas se a gente tiver esse pensamento, a gente vai chegar lá? Vai, porque a lei é de progresso. Mas não vai ser mais dolorosa a caminhada? Vai. Agora, se eu digo assim, Deus é meu Pai e me colocou no mundo para eu desenvolver essas potências, essas virtudes, né? Que são coroadas, na verdade, na caridade, no amor. É o que Paulo fala lá na Epístola aos Coríntios. Se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, não adianta eu me doar, não adianta eu me sacrificar fisicamente, eu deixar de comer, porque se eu não tiver amor naquela situação, não adianta nada. Se eu dou financeiramente só para me livrar da pessoa que está me incomodando, vou ajudar, porque a pessoa precisa comer. Mas eu não vou me desenvolver como ser humano em sabedoria e em amorosidade. Porque é o que ele fala, Paulo. De todas essas três, a fé, a esperança e a caridade é a mais importante de todas. Mas a gente acaba chegando à caridade, como os Espíritos nos ensinam à medida que nós desenvolvemos essa fé. Que a gente vai observar nas coisas, né, nos acontecimentos da vida, como a construção dessa casa, a construção dessa outra obra. Não pensem que é fácil, porque a gente às vezes tem que ficar surdo. Quando a gente tem um norte e acredita e tem fé que aquele é o local que eu quero chegar, eu preciso ficar surdo, porque o pensamento contrário é muito forte, porque tem sempre aquelas pessoas de plano, não vai dar certo. Não, é muita coisa. E a casa aqui no Recreio vai esvaziar. Primeira coisa. Vera, você não tem medo, não? Não. Quem tem medo não tem fé. Agora, você precisa ter medo do ladrão, né, de se machucar. Vamos aí. Agora, quando eu confio no Espírito que dirige a casa, que é preposto de Jesus, da equipe de Francisco de Assis. Se eu não confio, o que eu estou fazendo aqui? Só cumprindo a minha agenda? A gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente entra no automatismo, aí fala assim, essa semana não fui no centro, tá? Por isso que está tudo errado aqui na minha casa. Não é por isso. Não é por isso. Porque se você coloca essa condição, você não está trabalhando a sua vida pessoal no dia a dia.
Porque pode acontecer situações e períodos em que a gente vai precisar se afastar fisicamente. Mas se nós tivermos construído o que a casa vem ensinar para a gente, que é a ligação com o plano espiritual e mais que tudo com Deus, nós não nos enfraqueceremos. É claro que uma união de pensamentos, num ambiente propício, onde a espiritualidade está aqui magnetizando cada um de nós, nos favorece. Lógico. Mas o que é pedido para cada um de nós é que nós levemos para onde quer que nós estejamos esse ambiente, essa vibração. E isso é um esforço, gente. É muito difícil, é trabalhoso, mas a gente precisa fazer. Porque senão nós não seremos a diferença que queremos ver no mundo. Nós aqui somos, segundo os Espíritos, os novos São Bernardos, os novos apóstolos da modernidade. Somos chamados por Jesus porque dissemos sim a esse convite. Aceitamos encarnar aqui. Temos um compromisso com Jesus, não é com a Vera. É com Jesus, conosco mesmo em primeiro lugar, com o nosso desenvolvimento como seres humanos. Por quê? Essa força viva que existe em cada um de nós, em toda a criação do universo, que vem de Deus, que significa, na verdade, a centelha divina, a marca de Deus em nós. E quando ele diz que faça-se o homem segundo a nossa semelhança, é porque nós temos dentro de nós o vir a ser para aquilo que nós fomos criados. Então, é desenvolver em nós a nossa humanidade. O que nos faz humanos é a caridade. É o amor que transborda. Porque a caridade não é só a caridade material, de doar, mas é de doar-se. Sabendo os limites físicos, emocionais e espirituais que cada um de nós ainda tem do plano em que nós nos encontramos. Então, há que ter equilíbrio. Sabedoria é ter equilíbrio também. E o que eu posso fazer até aqui? E aí é difícil para nós, por quê? Porque a gente vem no afã, né, de fazer muito, achando que a gente precisa ficar aqui de segunda a domingo, em todos os horários, se colocar para todos os trabalhos da casa. Mas não é só isso. Se eu só tenho meia hora por semana para me dedicar a uma tarefa, que essas meia hora seja, como disse a lição do Pastorino, de dedicação integral. Eu estou aqui por inteiro, nada mais me preocupa. Mas se eu venho à palestra, se eu venho ao estudo, se eu venho ao trabalho e estou ligada, eu não estou aqui. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. O meu coração está aqui? Não porque seja importante, mas porque eu estou aqui, nesse hospital e nesse educandário, para me beneficiar, não por egoísmo, mas porque eu preciso disso. Eu preciso refletir. Então, ele nos diz mais o Espírito. Precisa que essa base da fé, porque ela é a base de todas essas outras virtudes, seja assentada em base forte. Construir a casa, então, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, olha só, não basta ouvir. Jesus que falou isso. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí me ocorreu agora, naquela história infantil, a gente pensa que história infantil não tem nada a ver, né? Vocês lembram dos 3 porquinhos? E do lobo mau? Não é? Um preguiçoso construiu rapidinho. Então, é a mesma coisa. Somos nós, gente. Quem é o lobo mau? Está lá fora? Não, está dentro de nós. São as nossas ainda imperfeições, né? Os nossos vícios que ainda trazemos nessa nossa caminhada equivocada. Então, aquele que ouve e as pratica, ou vamos botar no nosso jeito assim que é mais fácil, que se esforça por praticar. Porque de tanto eu me esforçar, um dia eu vou conseguir. Como é que o atleta faz para conquistar uma medalha olímpica? Pratica e pratica e pratica.
Contam que perguntaram a Edison como foi a experiência de criar a lâmpada. Diz que ele fez mais de 200 experimentos até conseguir chegar. Mas ele sabia que ia chegar. Só não sabia como. E aí ele foi experimentando. Nossa, então o senhor teve mais de 200 fracassos? Ele falou, não. Eu tive 200 caminhos que eu entendi que não eram o melhor. Esse é o homem de gênio, né? Então, quando a gente pratica alguma coisa que, no nosso entendimento, não está de acordo com o que a gente quer, vamos botar no artesanato, na culinária, né? Você segue lá a receita bonitinha, compra a revista do crochê, segue todos os passos. Não deu certo. O que eu errei? Aí ele vai lá. Aí o que a gente faz? A gente vai perguntar para a pessoa que sabe mais, porque nem sempre a descrição do papel ensina direito para você. Porque tem alguma coisa, né? Cozinha especialmente tem a ver com isso. É melhor você ensinar fazendo do que você dar uma receita. Às vezes a pessoa, pela receita, já tem uma experiência e diz assim, não vou botar esse negócio aqui, não vai funcionar. Né, Rose? Ou então, eu vou colocar isso aqui a mais. Né? A pessoa está fazendo um lacinho. Aí faz um monte de lacinho, tem um lá que não deu certo. O que a pessoa faz? Desmancha tudo. Fica meio chateada porque tinha prazo para entrega, né, Jana? Mas vai e refaz. Então, assim, todas as vezes que eu, no meu julgamento, estou errando, na verdade, eu estou aprendendo a acertar. Eu estou fazendo uma forma de caminhar. E isso vale para as nossas questões morais também. Eu quero ser paciente. Paciência é uma virtude, eu acho que é só dos altos de pessoas sábias mesmo. Porque é muito difícil. Tolerante, então, com o jeito do outro ser. Estou trabalhando, mas é difícil. É difícil, gente. Você sabe por quê? Nós vamos ficar mais velhinhos. Se a gente não for essa pessoa, ninguém vai nos aguentar. Nem os cuidadores que a família possa contratar. Porque é difícil, não tem jeito. Ou então você desencarna antes. Se você não começar a podar essas arestas do ser mais... Não é você se modificar e deixar de perder sua essência, não é isso. Mas, pelo menos, exercer um autocontrole de gratidão por aquilo que as pessoas estão te dando. De cuidado, de atenção, de carinho, não é? De olhar. Mesmo que a pessoa não esteja muito bem. Porque, às vezes, está cansada, está irritada, mas agradecer de qualquer forma. Não é? A gente precisa desconstruir aquela questão assim, eu não quero dar trabalho para ninguém. Vai dar. Se envelhecer, vai dar. A questão é, esse trabalho pode ser prazeroso para quem está te cuidando? Então, vamos trabalhar nisso. Foi a palestra que eu assisti de uma gerontóloga de São Paulo, ela falando que foi um prazer cuidar da mãe, porque tudo que ela fazia, a mãe dava um beijinho na mão, morreu de um câncer muito agressivo. Ela contava à mãe. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, tudo foi prazeroso. Foi cansativo? Foi cansativo. E triste, né? Porque você vai vendo aquele ser amado indo embora. A gente sabe que o espírito é imortal. Mas vai embora agora. Não vou abraçar mais, não vou conversar do jeito que eu converso. E ela, médica, ela contava que foi uma experiência prazerosa, embora cansativa. E muitas vezes emocionalmente esgotante. Né? Então, nós precisamos construir dentro de nós esses caminhos e sem a fé, sem a certeza absoluta de onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar? Eu quero sair daqui um ser humano melhor do que eu entrei. Mais paciente, mais tolerante, mais amigo, mais afável, mais fraterno. Então, são essas três as virtudes mais importantes que a gente precisa desenvolver. Sem a fé, não se constrói nada. E a fé remove montanhas? Remove. Né? Então, nós temos episódios assim, de fé nos evangelhos. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando Abraão é chamado por Deus e Deus pede que ele leve o seu filho para o sacrifício, ele não titubeia e leva.
E nessa demonstração, a gente faria isso, sabe? Deus, não vou levar meu filho, não, para o sacrifício. E quando ele chega, acontece alguma coisa e o filho é mantido, porque ele seria a descendência dessa árvore. Então, é a fé que faz Moisés atravessar o Mar Vermelho. Está o mar fechado. Mas a quem ele ouviu? A Deus. Não vamos entrar nas questões da fenomenologia. Né? Façam a Gênese. Está lá. Mas, se ele não tem essa certeza, finca o seu cajado. Existe uma alegoria nessas questões. Que o mar vai se abrir. E o mar se abre. E existe uma questão também da natureza. Mas houve ali uma confiança. E aí o que aconteceu? Quando os egípcios foram atrás, o que aconteceu? O mar se fechou. E é real isso, porque os pesquisadores atuais acharam rodas e pedaços daquelas, como é que se chama? Bigas, né? No fundo do Mar Vermelho. Então, aconteceu, datadas daquela época, aproximada. Então, foi um fato real. Então, é pela fé que as muralhas de Jericó caíram. Mas foi a fé? Não, foi um fenômeno também de ressonância, porque a gente já sabe hoje, que estudou, né, Sérgio? Então, o que Deus fala para Josué, que foi o que levou aquelas tribos até Canaã, porque Moisés não entra em Canaã. Você pega todos os guerreiros de todas as tribos e durante 7 dias e 7 noites marche a determinadas horas. E Jericó possuía uma muralha, era famosa na época, a muralha seria intransponível, era a defesa da cidade. E durante esse período eles marchou. O que acontece com isso? A gente sabe hoje que essa frequência ritmada, né, derruba esse edifício. Porque desorganiza toda a estrutura. Tá? Por isso que quando a gente calcula a ponte, se vai passar, antigamente, né, as tropas com os cavalos marchando, você tinha que calcular de um jeito tal, ou então dividir a tropa, porque senão a ponte caía no meio do caminho. Então, hoje a gente sabe, mas o que ele sabia disso? Não sabia. Por que Deus, ou o Espírito que fala através dele? Porque conhece essas leis. Que na época, mas se ele duvidasse, as muralhas não teriam caído. E caem as muralhas. Está lá no Antigo Testamento. Então, é essa fé dos antigos que a gente precisa retomar em nós. Porque aí nós vamos ultrapassar essa noite escura, não é? Que a gente ouve os noticiários e acha que não vai ter jeito, com a esperança. Que esperança? De educar-se. Não é à toa, gente. Nada é por acaso, né? Por que é premente educar-se? Como eu vou mobilizar outras pessoas só pela palavra? Foi assim que Jesus fez? Não. Jesus agiu. Então, eu preciso me educar internamente, para que seja natural em mim o amor, um dia será, mas para que seja natural em mim não jogar lixo na rua, catar o papel que a gente vê fora, trazer as coisas para reciclagem, trazer a nossa garrafa, buscar ter um consumo de alimentos e de objetos que a gente tem que ter trabalho. Possa olhar a cadeia produtiva e ver se essa cadeia toda, lá na origem, é sustentável ou se está agredindo o planeta. Porque se somos aqui 2.000, eu acho, frequentadores, né, ao longo da semana, ou mais de 3.000 frequentadores, 2.000 são os inscritos nos cursos, mais de 2.000. Nas palestras, e se cada um se compromete com, escutando a campanha do SEMA, multiplicar isso por onde anda, a gente vai fazer a diferença. E muito rápido. Porque o exemplo arrasta. Não precisa falar nada, não. É só fazer. Trazer a pilha, não é? Vamos buscar descartar
as coisas que podem ser recicladas, evitar consumir produtos com embalagens que não possam ser recicladas. E o movimento está acontecendo aí. Então, essa fé ativa vai transformar o nosso mundo num mundo melhor. Começando a transformar nós mesmos, no nosso pequeno mundinho interior, que é o meu, né? Que vai espargir para minha vida de relação, onde quer que eu esteja, sem catequese, sem blá, blá, blá. Porque isso não produz, não frutifica, não é? Ninguém gosta de ficar ouvindo muita coisa, não é? Não gosta. Porque não bate em você. Mas se aquilo reverbera no seu coração, você vai ouvir e vai refletir. A fé sincera, diz o Espírito José, é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam ter. Ontem nós tivemos as reuniões mediúnicas que, na verdade, se resumem em atendimento fraterno ao espírito sofredor. Eu gosto de falar assim. E foi difícil, assim, porque foi um pouco mais trabalhoso, porque os espíritos que se apresentaram por duas oportunidades, foram espíritos que disseram que não acreditavam em Deus. Dá mais trabalho. Mas aí a gente começa a mentalizar e, inspirado pela espiritualidade, a gente vai conversando até que a espiritualidade, de alguma forma, toca naquele coração e ele desaba. Porque a experiência das vivências que eles tiveram não conseguiam fazer ver Deus naquelas situações. Porque esse é o que acontece conosco. Não é? Na hora da dor muito feia mesmo, nós chegamos a duvidar e a gente fala, por que comigo? Por que eu? Agora a gente já sabe intelectualmente que tem um porquê e tem um para quê. Todas essas situações, na verdade, são desafios superáveis, porque há um planejamento. Deus não nos vai dar nada além daquilo. E a gente precisa construir essa certeza absoluta. Não é? E ele fala, pregai pelo exemplo. Pregai pelo exemplo das vossas obras. Pregai pela vossa esperança firme. Então, quando alguém chegar para nós, nossa, o ser humano não tem jeito, sim. Eu tenho jeito? Tenho. Então, se eu tenho jeito, se eu acredito que Deus me disse assim, que eu aprendi aqui, que você é filho de Deus e terá todas as oportunidades necessárias para o seu caminhar, eu acredito em mim, eu preciso acreditar na humanidade. Não botar lá fora, não, bota aqui dentro. É dentro de nós, é junto de nós. Pregai pela vossa esperança firme para dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Nós podemos enfrentar todas. Talvez eu não possa enfrentar a da Vera, não é? A da Lúcia, a da Jana, mas a minha vicissitude eu posso. Eu preciso ter certeza absoluta disso. Em geral, eu não consigo enfrentar de outras pessoas, que a gente até se surpreende. Mas a minha, o que é trazido para mim, que não foram situações que eu fui buscar, leiam o capítulo 5. Né? Porque a gente não deve buscar situações que não nos dizem respeito. A gente deve se consociar, ajudar, né? Ter compaixão, mas não trazer para nós, porque não cabe em nós. A gente não dá conta, a gente vai dar conta do que é nosso. Então, como é que eu ajudo o mundo? É me ajudando e ocupando o devido lugar que me foi posto, que me cabe nessa encarnação. Eu preciso descobrir isso. Não é grande missão, não, gente. Grandes missionários já estão aí. Não é? É a nossa pequena missão no dia a dia, o que me cabe para o dia de hoje. E realizar com alegria, com contentamento, porque a gente está esperançoso que Jesus disse tudo que era para dizer para a gente ser feliz, ou não? Mas se eu esqueço dele, se eu me esqueço de me dirigir a ele, Jesus me ajuda, fica mais complicado.
A gente faz isso às vezes. Mas a gente precisa se lembrar sempre de acordar, ao acordar, pedir por Jesus. Não é? A Yara estava tocando a música tema do Pinóquio, que, traduzida, na verdade, em inglês é When we wish upon a star. Quando você faz um pedido para uma estrela, você vai conseguir. E em português diz assim, quando há fé no coração, tudo pode acontecer. Né? Não vou cantar não, porque não dá não. Mas é isso. Então a fé, ela remove essas montanhas, porque é a fé que te dá a esperança e depois a certeza de onde você vai chegar. Então, quando eu tenho a fé consolidada, eu não digo que eu acredito, porque eu acredito que eu posso para as questões materiais. Eu tenho projetos materiais, mas a fé é aquele projeto espiritual, do vir a ser, em crescimento de virtudes que vão nos fazer chegar à sabedoria. E nos vão fazer chegar a ver a Deus. Porque não sou eu que estou dizendo isso, não. Foram os Espíritos que disseram. A forma humana foi a forma concebida por Deus para que um dia o conheçamos. Então, que Jesus esteja sempre presente em nossos corações. Que cada vez mais nós possamos refletir sobre tudo aquilo que lemos, sobre tudo que ouvimos, com calma, com paciência. Se não compreendemos a lição, vamos ler de novo e pedir à espiritualidade que alargue a nossa compreensão, porque uma hora nós vamos compreender. Que possamos ter sempre a certeza de que sempre a hora mais escura da noite é aquela que antecede o alvorecer e que o sol aí está iluminando a todos nós. Muita paz.